Olá, meninos! Quanto tempo, né? Vamos aqui para mais uma aula de artes. Vamos estudar hoje o quarto capítulo, Teatro através dos tempos. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Aí eu pergunto, você já frequentou uma cerimônia religiosa? Qual a diferença de um ritual religioso para uma peça de teatro? Será que tem diferença? Né? Questão para se pensar. Então vamos lá, página 79. Vamos ler um pouquinho o texto, onde fala, começando por você, né? Nos dias de hoje, o contato das pessoas com a arte da representação é frequente, seja nos filmes ou nas telenovelas. Em algum momento, deparamos com atores e atrizes exercendo o ofício de interpretar. Apesar disso, não é sempre que temos a oportunidade de assistir a peças de teatro. E para nós aqui, né, ainda é mais difícil ainda, né? Cinema e teatro têm pontos de contato, mas são expressões artísticas diferentes. Cada um deles tem uma linguagem artística com características próprias. Ou seja, se engana quem pensa que cinema é igual ao teatro, né? Cinema é um tipo de arte que ela é gravada, remasterizada, é feito todo um trabalho para que possa ser apresentado, né? E já o teatro é uma coisa mais natural, que os artistas sobem no palco e apresentam, né, aquilo que o texto, que eles aprenderam no texto, ou até mesmo pelo improviso. Então soa como algo bem mais natural e são totalmente diferentes. Embora alguns artistas atuam tanto no cinema quanto no teatro, mas são artes diferenciadas, tá bom? Participar da montagem de peças em escola, organização de bairro, igrejas e centros culturais, entre outras possibilidades, às vezes precede a experiência de assistir a uma peça na plateia de um teatro. É até muito comum que a primeira relação das pessoas com o teatro seja esse tipo de experiência. Essa vivência permite ter ideia de como é estar em cena representando, né? Muitas das vezes a pessoa que está lá no palco apresentando, ele age de uma forma, né? Ele vê de uma forma diferente de quem está assistindo. Quem está assistindo consegue perceber vários pontos, né? Várias reações de quem está apresentando. Às vezes eles fazem reações, expressões faciais que às vezes nem convém com aquilo que ele está falando. E quem está lá na plateia consegue perceber isso, certo? Mesmo a pessoa que está apresentando, ele faça por um impulso e não consegue entender às vezes ou separar. Mas quem está na plateia consegue, tá bom? Então, essa presença viva produz a teatralidade, ou seja, o efeito artístico próprio dessa linguagem. Nesse capítulo, vamos estudar a origem do teatro e uma parte da sua transformação no decorrer do tempo. Deixa eu perguntar, vocês sabem onde o teatro teve origem? Quem foram os primeiros artistas? Como que eles se apresentavam? Eles usavam ou não adereços, né? Como que eles se vestiam, como que eles falavam para... Ai, meu Deus, meu gato vai quebrar meus copos. Meu gato subiu aqui e eu tive que tirar ele, desculpa aí. Então, assim, como que o teatro se originou, né? Como eram suas primeiras apresentações. Então, tudo isso a gente vai aprender um pouquinho aqui no decorrer dessa aula. Aí na página 80 nós temos expressões teatrais na história. Nesta seção, vamos conhecer um pouco do teatro que fazia na Grécia Antiga, das
representações que tomavam conta das cidades durante a Idade Média de alguns desdobramentos brasileiros dessas formas teatrais. Então, pelo que nós entendemos, o teatro ele teve origem na Grécia, né, na Grécia Antiga, se originou, e ele era apresentado ao ar livre, e os artistas, como naquela época não existia caixas amplificadas de som, nem microfone, nem nada, então ele se apresentava com uma caixa, com umas máscaras, né? Eles usavam máscaras, e essas máscaras elas tinham duas formas, e elas eram feitas de madeira, e elas serviam para aumentar o som, certo? Então elas tinham mais ou menos essa imagem aqui, não sei se dá para... era uma triste e uma alegre. E eles também se vestiam, homens se vestiam de mulheres para se apresentar, mudavam a entonação da voz, e também usavam sapatos altos que eram feitos de madeira, isso para dar altura, porque eles se apresentavam numa plataforma bem no centro do ambiente lá, e as pessoas em plataformas um pouco mais altas que iam ganhando alturas diferentes, certo? Para que o som se propagava do centro para cima, como aqui, ó. Digamos que os artistas estejam aqui, ó, se apresentando nesse palco aqui, e aqui sejam arquibancada, onde as pessoas estavam sentadas. Então, cada um ia ter uma altura diferente. Então, olhando de cima para baixo, os artistas eles ficavam basicamente lá embaixo, enquanto que os outros estavam um pouco mais alto. Então, porque o som ficava mais alto, né? Porque a tendência dele era se propagar as ondas sonoras se propagavam para cima. Então, por isso que eles ficavam mais baixos. Se eles fossem ficar lá em cima para que as pessoas vissem como hoje os espectadores dentro do teatro ficam embaixo, né, e os artistas no palco mais alto, só que isso é possível porque nós temos hoje as caixas amplificadas, o microfone, então já facilita, né? Então é isso. Então vamos ver aqui na página 80. A origem do teatro está em um passado muito distante nos rituais das primeiras aglomerações humanas. No começo da organização social da humanidade, arte, magia, fé e saúde não se separavam. Fazia parte de um mesmo gesto ritual. Todos os membros da comunidade participavam, compunham um coro que dançava e cantava em um grande acontecimento coletivo. É o que vocês vêem na imagem aí dos índios, né? O ritual da aldeia Ipavu. Você consegue imaginar arte, saúde e religiosidade numa só coisa? Será que dá para a gente imaginar essas 4 situações? Arte, saúde, religiosidade, 4 não, são 3, em uma só coisa, né? É difícil para a nossa cabeça entender, né? O que tem a ver a arte com a religião e a saúde? Então vamos ver aqui. Ainda hoje existem povos que realizam seus rituais, como podemos confirmar na fotografia desta página, que registra o momento do povo Camaiurai no Parque Indígena do Xingu, né? Com o tempo, esses rituais ficaram mais complexos e surgiu o xamã, uma figura organizadora. Ele era o curandeiro e sacerdote do ritual, diretor e ator principal do grupo. Olha só, bem que a gente já percebe a religião se misturando com o teatro, né? Porque no meio da manifestação da dança, então eles faziam uma encenação, e já o superior, o diretor, já era o xamã, que era uma espécie de curandeiro deles, né? O cacique, o mais entendido na arte religiosa. Que elementos teatrais podem ser percebidos no ritual indígena apresentado na fotografia? Que tipo de ritual eles estão fazendo?
né? Então, considere o ritual de uma missa católica e de um culto evangélico e de uma religião afro-brasileira e responda: o que difere um ritual religioso de uma apresentação teatral? Quem já foi em missa já sabe como é o ritual. Quem já foi em um culto também sabe como é o ritual. E quem já foi a uma religião afro-brasileira também, quem já teve a oportunidade de ir, né? Então, é assim, no que se difere, né? Qual a diferença entre eles e uma apresentação de teatro? Na Grécia Antiga, realizavam-se anualmente rituais festivos, repletos de música e dança em homenagem a Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade. Essas cerimônias eram chamadas de Dionísias ou Dionísica. O vaso que aqui vemos representa uma dessas atividades. Aí nós temos aqui a foto do vaso, ó, vocês podem observar bem direitinho aí no livro de vocês, né? Esse vaso grego com couro de sátiros, é uma cerâmica. Nas Dionísias havia um coro que acompanhava o rito, cujos integrantes se vestiam como sátiros e portavam instrumentos musicais. O que é que são sátiros? São divindade menor da mitologia grega, ou seja, ele é meio homem e meio cabrito. Né? Ele tem cauda, patas e orelha de cabrito, pequeno chifre na testa e barba longa. Então, essa é a descrição de um sátiro. É meio homem, meio animal. É uma mistura. Então, eles tinham a finalidade de sair tocando os instrumentos musicais e dançando. Então, ó, preste atenção na caracterização do coro dos sátiros da imagem. Observe que lá eles estão com instrumentos, né, tocando. Que aspectos teatrais estão presentes em sua representação? Com o passar do tempo, esses rituais foram mudando. Primeiro começou a acontecer jogos de perguntas e respostas entre coros que cantavam na cerimônia. Gente, ó, o coro é o seguinte, é praticamente a mesma coisa do repente hoje. Quem já ouviu falar de caju e castanha, aquela dupla de repentista, que eles ficam com um instrumento musical, um faz uma pergunta e o outro vai respondendo e assim sucessivamente. Então isso aqui é um modelo do coro antigo, que era feito pelos sátiros dentro da cultura grega, do teatro grego, certo? Depois destacou-se do coro um líder chamado Corifeu, e teve início a prática das narrativas faladas. Assim, os temas religiosos foram sendo substituídos pela história dos heróis e dos ancestrais daquele povo. A tragédia começou a ganhar forma. Ou seja, com o passar do tempo, também além do coro ser cantado, já vai aparecer um outro personagem que vai fazer uma fala entre a música, né? De vez em quando ele dava uma entonação mesmo falada, depois continuava cantando. O que vem na sua cabeça ao ouvir a palavra tragédia? Quando a gente escuta essa palavra, você já imagina assim algo se acabando, se destruindo tudo, né? O que você chama de tragédia tem alguma semelhança com a definição dada ao termo desse livro? Olha só, o termo aqui no livro tem tragédia, forma de teatro clássico grego que tem como principal característica despertar por meio da trajetória de um herói ou heroína, o terror e a piedade no público como forma de produzir a catarse, o êxtase que purifica a alma. Entenderam alguma coisa? Não, né? Então, assim, nas tragédias gregas, que sempre ia ter o herói ou a heroína que ia passar por várias coisas ruins e no final ele ia se destacar, como por exemplo a história do Hércules, da Xena, princesa guerreira que a gente conhece, que passa aí, né, que eles sofrem e aí depois eles se superam em cima daquelas tragédias. É como se fosse uma espécie de fênix, se renascem das cinzas. Aí na página 82 vocês têm Teatro Dionísio em Atenas, vocês vêem as ruínas deles aí tem o texto. O amadurecimento da tragédia grega possibilitou a progressiva separação do teatro e de seus aspectos ritualísticos. O teatro ganhou características próprias e se desenvolveu como linguagem. Na fotografia desta página, podemos observar as ruínas do teatro de Dionísio, situado na Acrópole de Atenas, na Grécia.
tem capacidade de 17 para 17 mil espectadores, bem grande, né? Ele é considerado o primeiro teatro construído em pedra. Conta com uma acústica perfeita, graças à localização e ao formato. Ali estrearam mais de 150 grandes autores gregos trágicos. De todos os autores da Grécia Antiga, apenas 5 chegaram aos dias atuais por meio da sua força, que eles eram Esquilo, Sófocles, Eurípides, que escreviam tragédias, e Aristófanes e Menandro, que escreviam comédias. Então, só 5 se destacaram. 3 que escreviam as tragédias e 2 que chegaram até nós escrevendo as comédias. Aí na página 83 nós temos: as tragédias gregas serviam de inspiração para muitas montagens teatrais em vários lugares do mundo no decorrer dos séculos. Nessa página podemos ver um registro da montagem brasileira de 1952 do espetáculo Antígona, com Paulo Altran, que ele fazia o papel de Creonte, e Cacilda Becker, Antígona. Essa tragédia foi escrita originalmente pelo dramaturgo grego Sófocles, 496 a.C. a 405 a.C., em cerca de 442 anos antes de Cristo. Então é uma peça bem antiga, né, com a data bem antiga. Observe na fotografia os elementos da cena que busca reproduzir aspecto das tragédias gregas originais, como os desenhos do figurino com túnicas alongadas e adereço de cabeça e a presença do couro. Aí vocês veem 3 sátiros ao redor, eles têm coroas na cabeça, né? E as roupas, as túnicas que representam a época grega. Atende para o uso de máscaras, que são artefatos herdados dos rituais antigos, sempre presentes no teatro grego clássico. Grandes e expressivas, elas retratavam atributos gerais do personagem, representando como a crueldade, a astúcia e o sofrimento. Tinha uma grande abertura na altura da boca para ajudar na projeção da voz do ator. Ou seja, então na boca tinha uma abertura maior do que na dos olhos, né? Para que o som pudesse sair mais fácil. Aí tem a perguntinha aqui: você já usou máscara no carnaval ou tem outra festividade? Como se sentiu usando uma face diferente da sua? É meio que cômico agora, né? Porque todo mundo tá usando máscara, então todo mundo tá sentindo na pele, né? Como é que é usar as máscaras. Porque antes, aqui no período da apresentação do teatro grego, eles usavam a máscara até para se esconder, era uma forma de se esconder do público e não ser reconhecido facilmente, porque eles não buscavam fama para si, e uma forma também de ajudar a propagar a voz. E hoje nós usamos a máscara que já é para evitar que se propague o vírus, né? Então é bem diferente. Mesmo que a nossa máscara seja bem diferente da deles e com um objetivo totalmente o oposto, né? Mas dá para a gente entender mais ou menos como é que funciona, né? Andamos disfarçadamente, né? Por causa do uso da máscara. Aí na página 84 nós temos: observe a imagem desta página. Trata-se da representação de uma forma teatral da Idade Média, o alto medieval. Note que os elementos que compõem a cena evocam o imaginário religioso católico. Isso porque durante a Idade Média o cristianismo se tornou o elemento central do poder da Europa e o teatro passou a ocupar um lugar privilegiado nesse movimento de transformação como um veículo de difusão da doutrina. Então você percebe que todo esse ambiente aqui, ó, toda essa encenação, ela faz parte de um ritual católico, né, de um momento religioso, de uma missa católica. E aí você vai perceber a forma como as pessoas estão distribuídas, sentadas, a forma que elas param para ouvir, e nesse pequeno palco a encenação do culto religioso, né, no caso da missa. Por volta dos séculos X ao XII, as cenas eram realizadas dentro das igrejas.
Esse tipo de teatro em que os fiéis intervinham durante a liturgia com trechos teatrais preparados previamente ficou conhecido como drama litúrgico. Com o desenvolvimento desse gênero, surgem os milagres, como na imagem acima. Trata-se de um elemento teatral narrativo e dramático que conta a história da vida de um santo e seus milagres, muito comum principalmente entre os séculos XI e XIV, cujas apresentações passam a ocorrer em um palco construído do lado de fora da igreja. Assim, a representação, a princípio feita dentro das igrejas para facilitar a compreensão das passagens da Bíblia, já que a imensa maioria da população não sabia ler e as missas eram celebradas em latim, ganham as ruas e as praças. Ou seja, esse teatro é feito dentro das igrejas, da Igreja Católica, no caso, que o texto está se referindo a ela, e que depois passou a ser apresentado nas ruas, era uma forma de fazer com que as pessoas entendessem aquilo que estava sendo feito, que estava sendo dito, porque a maioria das pessoas não sabiam ler. E outro detalhe, as missas todas eram feitas em latim. Então ficava difícil a população compreender, já que o latim não era a língua oficial, né? Só o clero praticamente usava essa linguagem na hora das missas. Então eles começaram a fazer as encenações, relatando, pegavam passagens da Bíblia e encenavam para que as pessoas pudessem entender. Quando eles não utilizavam passagens da Bíblia, eles pegavam um santo, né, que eles cultuavam, ou cultuam até hoje, e pegavam daquilo que seria um milagre atribuído ao santo, então eles passavam a ensinar para que as pessoas entendessem como é que o santo tinha feito aquele milagre, entenderam? Então era dessa forma que a missa passou a ser a utilizar o teatro na sua liturgia. Aí na página 85 nós temos: as primeiras manifestações teatrais que aconteceram no Brasil estão ligadas à ação catequizadora dos jesuítas. Na tarefa de cristianização dos indígenas, o teatro era uma ferramenta de muita utilidade. Usando a estrutura dos autos medievais, destacou-se o trabalho teatral do padre José de Anchieta, 1534 a 1597. Ou seja, como os padres Anchieta, quando vieram para o Brasil, após o Brasil ser descoberto, que eles vieram catequizar os índios, porque era o povo que foi encontrado, né, os habitantes aqui do Brasil. Então, uma forma melhor deles serem catequizados, serem ensinados a respeito da religião que estava sendo trazida da Europa, né, para o Brasil, então era por forma de teatro, porque os índios não entendiam a língua falada por eles, então eles encenavam, e a partir daí eles iam instruindo em forma de teatro para que os índios compreendessem a mensagem que estavam naquelas palavras que eles não conseguiam entender, tá bom? Essa linguagem cumpria a tarefa de levar a fé e os mandamentos religiosos cristãos de um jeito agradável e leve, diferente do linguajar formal dos sermões e uma plateia de indígenas recém-chegados da Europa. Ou seja, às vezes quando só se fala, se torna algo chato, né? Então, quando essa mesma fala que se torna chata é feita através de uma dramatização, então a mensagem vai ficar mais fixada na mente do ouvinte, ele vai compreender de uma forma diferente, não vai ser cansativo, né? Vai ser de uma forma leve, vai aprender mais rápido, de uma forma leve, que não vai se cansar e que ele pode até repassar também da mesma forma que ele aprendeu. Algumas peças eram faladas em até 3 línguas diferentes, como cenas em português, espanhol e tupi. Os nativos indígenas participavam desses autos teatrais com cantos e dança. Olha só a estratégia deles. Começaram a incluir os índios no teatro, né? Onde a participação deles era com músicas e com dança, enquanto que os catequistas, os portugueses, entravam com a ideia principal, né? Então eles iam incorporando os índios. E isso era uma forma de trazê-los
para dentro também, né? E perceber que aquilo era interessante e fácil de aprender. Aí na página 86, assim como antigos rituais deram origem à tragédia grega, os elementos e convenções das procissões religiosas da Idade Média fazem surgir com o desenvolvimento dos milagres a forma mais complexa do teatro medieval, que é chamado os mistérios. Nesse drama religioso medieval era ensinado episódios da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ou da vida de santos em apresentações que aconteciam pelas ruas, ocupando a cidade durante vários dias. A encenação era feita a partir de cenários simultâneos, ou seja, diversos palcos eram montados pela cidade e em cada um se representava uma cena específica da peça, com um condutor narrador que fazia a ligação entre os episódios e lugares. Teatralizava-se assim toda a cidade, com efeitos espetaculares. Esses espaços de cena chamados de mansões podiam ser fixos ou móveis, caso em que eram montados em cima de carroças. Né? Aí vocês têm a ilustração aí. Aí na outra página, aqui, 87, nós temos uma encenação da Paixão de Cristo na cidade cenográfica de Nova Jerusalém, que fica em Brejo da Madre de Deus, né, em Pernambuco. Aí ainda hoje são representadas no mundo todas as variações dos mistérios medievais. Ou seja, no período da Semana Santa, né, esse ano é que eu não sei se ocorreu aqui em Cocal, mas sempre no período da Semana Santa, na sexta-feira, é o dia culminante em que eles apresentam uma peça representando a paixão e morte de Cristo, né? Isso na minha adolescência eu cheguei até a participar também de algumas encenações, né? Mas eu não sei se isso ainda acontece, tá bom? Então eu vou ficar pela aqui, depois a gente dá continuidade falando sobre teatro, as remontagens contemporâneas, a tragédia, a poesia de Aristóteles, teatro e a arte efêmera. Então vamos parar por aqui. Vou mandar atividadezinha para vocês. Que Deus dê sabedoria para cada um e vocês possam ter também, além de sabedoria, ter entusiasmo. E relembrando que da outra aula passada ficou alguns alunos que nunca me mandaram a atividade. Então estão em aberto aqui no meu cronograma aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Qualquer dúvida, me pergunte que eu vou estar à disposição. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.